Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. MEC libera 95 milhões de reais para 221 municípios. Conheça os detalhes da portaria. O Ministério da Educação anunciou na segunda-feira, 11 de setembro, por meio da portaria número 42, de 5 de setembro de 2023, publicada no Diário Oficial da União, a disponibilização de recursos no valor de mais de 95 milhões de reais para o financiamento de novas matrículas em turmas de educação infantil em 221 municípios do Brasil. Esses recursos provêm do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, e estão destinados a creches e escolas públicas, bem como instituições sem fins lucrativos que mantêm convênios com o poder público. De acordo com os dados do Censo Escolar de 2022, o Brasil possui atualmente um total de 74,4 mil creches em todo o país, das quais 66,4% pertencem à rede pública e 33,6% à rede privada. É importante destacar que mais da metade dessas creches possui convênio com a rede pública de educação infantil. A Secretaria de Educação Básica informou que esses recursos possibilitarão a criação de 19.756 novas vagas na educação infantil, das quais 6.727 serão em creches de período parcial e 4.431 vagas em creches de período integral. Além disso, 7.447 vagas serão destinadas a pré-escolas em tempo parcial e 1.151 em período integral. Os municípios contemplados por esse aporte financeiro são aqueles que cumpriram as exigências previstas na Lei 12.722 de 2012, a qual estabelece as normas para o apoio financeiro da União com o propósito de ampliar a oferta de educação infantil. Os recursos serão repassados diretamente às secretarias municipais, de acordo com as contas cadastradas no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o SIMEC. Os municípios têm até 30 de junho de 2024 para apresentar a prestação de contas ao Conselho do Fundeb por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas, o SIGPC. Os recursos anunciados representam um importante investimento na educação infantil do país e contribuirão para a expansão do acesso à educação de qualidade para crianças em diversas regiões do Brasil. Acesse portalconvênios.com para conferir os municípios contemplados. Programa Vida Saudável. Foi divulgado o resultado final. O Ministério do Esporte, por meio da Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social, anunciou os resultados finais do Programa Vida Saudável. Esta iniciativa tem como objetivo central democratizar o acesso ao lazer e ao esporte recreativo para idosos, com ênfase na promoção da saúde por meio de atividades voltadas para um estilo de vida saudável e interação social. Milhares de propostas vindas de governos estaduais e municipais foram submetidas à avaliação de uma comissão técnica composta por profissionais altamente qualificados na gestão de políticas públicas esportivas e de lazer, bem como na capacitação de gestores e agentes sociais ao longo dos anos. O programa oferece uma variedade de atividades físicas, culturais e de lazer para cidadãos idosos, promovendo não apenas a convivência social, mas também a formação de líderes comunitários, pesquisa e compartilhamento de conhecimento. Isso contribui para que o lazer e o esporte recreativo sejam reconhecidos como políticas públicas e direitos universais. O Vida Saudável prioriza o empoderamento das pessoas idosas, enfatizando o desenvolvimento comunitário e a valorização da diversidade cultural local, bem como o respeito à diversidade sexual, étnica e religiosa, entre outros aspectos. As ações são implementadas por meio da criação de núcleos de esporte recreativo e lazer que oferecem uma ampla gama de oficinas culturais, totalizando 200 atendimentos. O desenvolvimento do programa Vida Saudável está planejado para ocorrer ao longo de 14 meses, com 2 meses dedicados à estruturação inicial e os restantes 12 meses para a implementação das oficinas, formação contínua, realização de eventos, monitoramento e avaliação das atividades.
2 meses adicionais são reservados para encerramento de pagamentos, elaboração de relatórios e prestação de contas finais. Este programa foi aberto a todas as regiões do Brasil por meio de parcerias com governos estaduais e prefeituras, visando contratar e capacitar profissionais para fortalecer a cultura local no acesso ao esporte recreativo e ao lazer. Os núcleos podem ser instalados em diferentes espaços, como praças, quadras, ginásios esportivos, campos de futebol e clubes sociais, com uma abordagem de gestão participativa e democrática, promovendo atividades esportivas, de lazer e manifestações culturais e artísticas para a comunidade, tornando o acesso ao esporte recreativo e ao lazer mais inclusivo. Confira o resultado final acessando portalconvênios.com. Governo quer antecipar 10 bilhões aos estados e municípios com perda de ICMS. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou essa semana que o governo federal está empenhado em antecipar um montante de 10 bilhões de reais para mitigar as perdas de estados e municípios decorrentes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Essa medida, no entanto, requer a aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional. No ano anterior, a administração do ex-presidente Jair Bolsonaro promulgou uma legislação que categorizou determinados itens como indispensáveis, abrangendo o diesel, a gasolina, a energia elétrica, os serviços de comunicação e o transporte coletivo. A medida estabeleceu um limite superior para a imposição do ICMS sobre esses bens e serviços. O propósito subjacente era conter os custos, notadamente os relacionados aos combustíveis, em um contexto eleitoral. Contudo, essa redução nas alíquotas acarretou em déficits de arrecadação para os estados que se viram obrigados a diminuir suas receitas. A intenção da nova medida anunciada por Padilha é que essa quantia de 10 bilhões, inicialmente prevista para ser transferida em 2024, seja disponibilizada já em 2023, visando aliviar as pressões financeiras enfrentadas pelas unidades federativas. Do montante total, 2,5 bilhões serão destinados aos municípios, enquanto os restantes 7,5 bilhões serão direcionados aos estados, tendo em vista que o ICMS é um tributo estadual. Essa iniciativa visa proporcionar uma compensação que pode chegar ao valor de 27 bilhões até 2026, a fim de auxiliar os entes federativos a superar desafios econômicos. O ministro Padilha compartilhou detalhes após uma reunião com o presidente Lula, enfatizando a necessidade de apoiar os municípios brasileiros diante da queda na arrecadação, que resultou das políticas adotadas pelo governo anterior. Além disso, uma segunda medida acordada com o presidente Lula envolve o aumento dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, uma verba concedida pelo governo federal às prefeituras. Segundo o ministro, será destinada uma parcela adicional do FPM aos municípios a fim de compensar a redução na arrecadação dos últimos 3 meses. O valor total a ser repassado para as cidades nesse contexto é de 2,3 bilhões de reais. Caixa reabre microcrédito para 160 mil empreendedores. Os cerca de 160 mil empreendedores terão a oportunidade de acessar crédito acessível e orientação técnica ainda no segundo semestre, graças à reabertura da linha Microcrédito Caixa Repasse pela Caixa Econômica Federal. O programa destinará um total de 300 milhões de reais até o final de dezembro. Os empréstimos com valor mínimo de R$ 100 mil apresentarão juros a partir de 0,69% ao mês, variando de acordo com a viabilidade do projeto. O pagamento será efetuado em 48 parcelas, com a primeira vencendo somente após 6 meses da contratação. Como parte integrante do Microcrédito Produtivo Orientado, o MPO, coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, os juros estão limitados a 4% ao mês. Os recursos serão direcionados às entidades de crédito associadas à Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças, a ABCred, que ficarão encarregadas de emprestá-los aos empreendedores. Para se candidatar, os interessados devem entrar em contato com uma das instituições listadas no site da ABCred.
Esta linha de crédito reaberta apresenta condições substancialmente diferentes em relação ao Sim Digital, um programa de microcrédito lançado em março de 2022 que concedia empréstimos de R$ 300 a R$ 1.000 com taxas de juros reduzidas, inclusive para aqueles com até R$ 3.000 em dívidas. O Sim Digital foi encerrado em junho deste ano, após revelações de que, dos 3 bilhões emprestados, 2,6 bilhões permaneceram em inadimplência, com uma taxa de 87%. Diferentemente do Sim Digital, o MPO concede empréstimos após uma análise criteriosa da viabilidade do projeto. Esse tipo de crédito visa a ampliação das capacidades produtivas e pode financiar melhorias no fluxo de caixa ou capital de giro. Além disso, o MPO pode ser utilizado para a aquisição de equipamentos, móveis, ferramentas e outros recursos essenciais para o funcionamento das atividades econômicas. Todo o processo de contratação de empréstimos está sujeito à supervisão técnica. Durante o anúncio da reabertura da linha, a presidente da Caixa, Rita Serrano, destacou a importância desta medida para a regionalização do crédito e enfatizou a relevância do acompanhamento técnico em todos os empréstimos concedidos. Ela defendeu que o microcrédito tem de ser uma política pública, não pode ser meramente uma operação financeira, senão não dá resultado. Tem que ter um acompanhamento para gerar os resultados. Rita ainda acrescentou que, atuando junto às instituições de microcrédito, o atendimento é regionalizado, com atendimento personalizado e orientação aos tomadores. Presente no relançamento da linha de crédito, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a iniciativa estimulará o pequeno empreendedor a crescer e a gerar renda, e que a Caixa será um importantíssimo instrumento de desenvolvimento. A presidente da ABCred, Isabel Baggio, destacou o baixo índice de inadimplência do MPO. Ela explicou que o crédito assistido, focado e acompanhado tem esse perfil. O nível de endividamento é baixo, pois cuida-se sobre o que as pessoas têm e o que gastam. Programa Minha Casa Minha Vida. Conheça o novo prazo para cadastrar propostas. Em um comunicado emitido 14 de setembro, o ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou a extensão do prazo de cadastramento para entidades urbanas interessadas em apresentar propostas no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. O processo de recebimento de propostas pela Caixa, que teve início em 7 de agosto de 2023, encerrou-se originalmente em 6 de setembro de 2023, conforme previsto na portaria. No entanto, devido à expressiva demanda por participação no programa, foi tomada a decisão de prorrogar o prazo por mais 15 dias a partir do dia 14. Com essa extensão no prazo, entidades urbanas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal terão até o dia 28 de setembro para solicitar a habilitação e apresentar suas propostas. O programa Minha Casa Minha Vida e Entidades passa por um processo de revitalização, com esforços orçamentários e normativos voltados para a retomada ou conclusão de aproximadamente 20 mil unidades habitacionais. Adicionalmente, está prevista a contratação de 28 mil novas unidades habitacionais ao longo de 2023. Dentre essas, 16 mil serão novas operações, com o processo de habilitação e apresentação de propostas agora reaberto. As demais 12 mil unidades referem-se à contratação da fase de obras em que projetos aguardavam autorização há anos com recursos federais destinados. Vale ressaltar que a contratação de novos imóveis no âmbito do Minha Casa Minha Vida Entidades destina-se a famílias com renda de até R$ 2.640. Os valores de aquisição das residências variam de R$ 130 mil a R$ 170 mil, dependendo do tamanho populacional do município e do padrão de inserção urbana do terreno. O link para cadastrar as novas propostas você confere acessando a notícia em portalconvênios.com. Sob a administração do Ministério das Cidades e após a sanção presidencial pelo presidente Lula em 13 de julho, o programa Minha Casa Minha Vida foi revitalizado no mês de fevereiro. Este é o maior programa habitacional do Brasil e sua meta ambiciosa é contratar 2 milhões de novas unidades até 2026. Em apenas 9 meses, mais de 10 mil moradias já foram entregues em diversos estados do país. O investimento total ultrapassa a marca de 1,1 bilhão, beneficiando mais de 40 mil brasileiros.
Iniciado em 2009, o programa Minha Casa Minha Vida tem como principal objetivo garantir o direito à moradia para famílias em áreas urbanas e rurais, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade. Além disso, ele está associado ao desenvolvimento econômico e urbano, à criação de empregos, ao aumento da renda e à melhoria da qualidade de vida da população. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!